Olá, tudo bom? Nós estamos retomando a segunda parte dessa manhã do XLH Day. E nós estamos nessa levada da visão multidisciplinar dentro do XLH. E agora nós vamos receber a mestra Dulciomar Batista Alves. Ela é fisioterapeuta e vai nos falar aqui sobre tratamento fisioterapêutico e autocuidado no XLH. Doutora Dulciomar Batista Alves, por favor, fique à vontade. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar participando desse encontro, desse momento de inovação, né? Que a gente está podendo se encontrar online das diversas partes do planeta até, né? Não só do Brasil. Então, é uma satisfação poder estar aqui e compartilhar com vocês alguns momentos, tá? Eu gostaria de iniciar com uma questão prática de autocuidado, né? Já que a gente vai falar sobre isso ao longo de alguns minutos aí pela frente. Então, vou começar mostrando para vocês algumas oportunidades que a gente pode se oferecer para se cuidar, para se manter melhor, para ter conexão com o próprio corpo, para ter uma melhor percepção do nosso corpo, tá? Isso favorece principalmente as pessoas que têm muitos episódios de dor, né? Isso pode ajudar em alguns momentos, tá? Recuperar essa conexão consigo mesmo e ter um contato com todas as partes do nosso corpo, tá? Então, nós vamos começar com a parte que nos conecta com o mundo, que nos enraiza, que nos coloca em contato com o chão, que são os pés, tá? Então, a gente pode começar com uma massagem nos pés, né? Eu vou fazer nessa postura sentada, dá para fazer isso também deitado, né? Mas vamos fazer aqui sentado, que é a postura que todos devem estar para assistir às palestras. Então, a gente pode começar só movimentando os ossos do pé, apertando a ponta dos dedos, né? Sempre prestando atenção em cada movimento, em cada segmento do seu corpo, porque às vezes a gente não para olhar, para sentir, para perceber como estão os nossos músculos, como que está a tensão do nosso corpo. Às vezes a gente está tão rígido, tão congelado em algumas posturas, e a gente nem percebe. E é se tocando que a gente vai perceber onde estão esses pontos de maior tensão, tá? Depois é importante, pequenas batidinhas no calcanhar. Isso vai dar uma percepção maior do corpo, um aterramento, tá? Após essa massagem, é importante voltar de novo os pés para o chão e sentir como é que está o pé direito, como é que está o esquerdo. Começar a ver essa diferença na percepção que vai acontecendo conforme a gente vai se movimentando, tá? Depois vamos fazer a mesma coisa com o outro pé. Apertar a ponta dos dedos, pode dar pequenos puxões nos dedos, tá? Com a ponta dos dedos a gente vai massagear a sola do pé, principalmente essa região aqui da curva do pé, é uma região dolorida, onde a gente acumula muita tensão. Apertar o calcanhar, o dorso do pé, em cima do pé também sentir cada partezinha, sentir cada osso. Pode fazer movimentos assim de dobrar o pé, segurar o pé, dar uma torcidinha, tudo de leve, não precisa ser nada com muita força. Tá? O importante é movimentar as articulações e sentir a musculatura. Tá? Volta de novo o pé no chão. Fecha um pouquinho seus olhos, sente como está a sua respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca devagar. Faz como se estivesse soprando uma vela e solta o ar profundamente, até não sobrar mais nenhum ar no pulmão. Maravilha. Agora a gente vai subir. Vamos começar com as pernas, tá? Eu vou fazer aqui, mudar minha posição, para vocês conseguirem visualizar. Então, vou massagear um pouco a panturrilha. De novo, eu posso fazer movimento com a ponta dos dedos, ou então eu posso dar pequenas tapinhas para acordar a musculatura. Aumentar a percepção. Eu só ativo os receptores de tato, que tem na pele, que tem nos músculos.
cima, do lado, embaixo, na parte de dentro. De novo, parados, em pé, observa como que está uma perna, como que está a outra. Isso. Outra forma que a gente pode usar, que eu vou mostrar, depois vocês podem aplicar sozinhos, depois a gente pode tirar dúvidas também, é usando um bastão, que pode ser um cabo de vassoura qualquer, tá? Então, com esse cabo de vassoura, a gente pode também massagear o nosso corpo. Então, pode usar, fazendo movimentos de cima para baixo, como a Vanessa está usando, pode usar uma bengala, pode usar uma canadense, tá? Massageia o seu corpo. Massageia seus músculos, tá? A região que tem mais músculos, são as regiões mais gordinhas do nosso corpo, é uma massagem mais gostosa. Quando a gente está, por exemplo, na frente da perna que tem a parte óssea, um pouco menos confortável. Mas é importante também fazer, tá? Vocês vão mudando a intensidade de acordo com o conforto que esse movimento vai trazendo. Se ele for muito doloroso, faça mais devagar, mais suave. Se o seu corpo aceita uma movimentação mais intensa, você pode apertar mais sobre a sua pele. Isso dependendo da sensibilidade de cada um. Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Tá? A gente pode fazer também aqui na parte de dentro. É uma parte que tem bastante músculo, então dá para fazer com mais vigor. Massageando toda a perna. De novo, os dois pés no chão, respira. Sente as suas pernas no chão, sente como é que é esse seu apoio. As pernas aqui nos levam para todos os lugares que a gente quer ir. São elas que nos sustentam, que nos dão apoio. Muito importante cuidar bem delas, ok? A gente pode seguir com o bastão ou podemos seguir com o toque das mãos. Eu vou alternar para vocês verem, tá? Então, vamos massagear um pouco, ó, região do abdômen. Tá? Pode ser feito com bastão, ou pode ser feito com os tapinhas. Tá? Essa região embaixo das costelas, onde tem o músculo mais importante da respiração, que é o diafragma, geralmente é uma região dolorida, a gente pode massagear um pouco com a ponta dos dedos. Observa como essa região, às vezes, é endurecida. Fala assim, nossa, eu nunca tinha percebido que essa região dói tanto, que é tão enrijecida. A gente congela as nossas emoções através da respiração. Então, essa região, às vezes, pode ficar bem dolorida, tá? Importante fazer também, ó, na região de toda a pelve, né? A região da bacia, do bumbum, tá? Dá para fazer assim com o bastão e também dá para fazer com os sapinhos. Acordar toda essa região aqui do baixo ventre, parte lateral. De novo, a intensidade, cada um vai perceber qual é a sua intensidade. Se quer bater mais devagarzinho, fazer menos barulho, se quer bater com força, se quer realmente ativar a sensação dessas regiões, tá? Cuidar um pouquinho aqui da região da coluna lombar. É uma região que fica muito dolorida quando a gente fica muito tempo em pé, muito tempo sentado. Tá? Cuidar essa musculatura. Depois o peito. Com carinho, com cuidado, com atenção com o seu corpo. Observando como está a sua respiração, como estão seus batimentos cardíacos. Agora os braços. Tá? No braço também dá para fazer com bastão. A gente pode fazer movimentos de baixo para cima, na parte de dentro do braço, na parte de fora. Avisa o tempo, Guilherme. Depois nas mãos. Tá? Pescoço. Pescoço é uma região que fica muito dolorida.
Essa região com bastão é muito gostosa de massagear, a base do crânio, toda a cabeça. Aqui na base do crânio, onde ficam inseridos todos os músculos que vêm da coluna, onde fica aquela região que o doutor Eberval falou, né, onde tem a malformação de Chiari, então a musculatura geralmente fica tensa, dolorida. É uma região que é gostosa de massagear com bastão, alivia muito a dor, tá? Faz em toda a cabeça, na face, pescoço, tá? Eu não posso entender muito, porque tem a parte teórica, a gente tem muita coisa para falar, tá? Por enquanto, então, só respirem, coloquem os pés no chão, sintam como está o seu corpo agora. Observa como está o seu batimento cardíaco. E observa a energia que esses movimentos trazem, né? Dá um calor, né? Isso traz aporte sanguíneo, aporte de oxigênio para todo o corpo. Isso é energia, né? Isso é vida. Né? E é com isso que a gente trabalha na fisioterapia, com movimento, com energia, com vida. Ok? Então vamos lá, agora vamos passar para a parte teórica. Vou mudar um pouquinho aqui o cenário, para ficar mais pertinho de vocês. Só um minutinho que eu saí a tela, pronto. Vamos lá. Só para eu me organizar, quanto tempo eu tenho? Agora? Você tem mais 20 minutos. Ok. Então, vamos lá. Eu sou fisioterapeuta de formação, fui formada pela USP, fiz mestrado em ensino em ciências da saúde pela Unifesp, trabalho na Unifesp há 25 anos. Isso me deu a oportunidade de estar em contato com doenças raras, porque é um hospital-escola, é um hospital que recebe pacientes do Brasil inteiro, até do exterior. Então, é um lugar de referência para quando a pessoa precisa fazer um processo de investigação diagnóstica, principalmente das doenças raras, que são tão difíceis de chegar no diagnóstico. Geralmente é um hospital público e de referência, um hospital-escola que se procura, né? Então, eu tive essa oportunidade de ter contato com várias doenças raras. Isso é muito valioso na minha formação, né? Então, falando um pouquinho do XLH, né, vou corrigir aqui meu slide, que está doença hereditária, então já assisti na palestra anterior que a gente deve chamar de doença genética, porque nem sempre é hereditário, porque tem mutações, né? É uma doença, então, genética, progressiva e crônica, e a fisioterapia vai entrar porque ela afeta tanto ossos quanto músculos, que são o nosso principal material de trabalho, tá? É importante a gente pensar que quanto mais precoce for esse diagnóstico, mais rápido vai ser o tratamento a que essa pessoa vai ser submetida. Então, a gente tem mais possibilidades de prevenir complicações, prevenir alterações e tratar também o tratamento medicamentoso, que também a parte médica vai cuidar disso, para tentar evitar o máximo possível as complicações secundárias à falta do fosfato, do cálcio e da vitamina D no corpo do indivíduo com XLH. É importante, então, um acompanhamento multidisciplinar, de preferência interdisciplinar, onde as áreas se conversam, onde as áreas têm contato umas com as outras, onde a parte clínica, junto com a parte física, junto com a parte emocional, é trabalhada constantemente, né? Isso para oferecer qualidade de vida, tanto na criança quanto no adulto, né? Oferecer aporte, oferecer acolhimento para essa pessoa. Essa possibilidade de enfrentamento, né, de todas essas alterações que essa alteração genética causa. E dentro dessas áreas, uma delas é a fisioterapia. Então, vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, porque já foi bastante falado, né, das alterações físicas, né? Então, na criança, essa falta desses minerais, de cálcio e fósforo principalmente, vai causar uma diferença na formação óssea. Então, o que acontece? Se a gente pensar num osso, a parte de fora do osso é o que a gente chama de córtex, que é a parte que é revestida principalmente pelos minerais. E a parte de dentro é uma parte que tem mais colágeno, uma parte mais mole,
que também o osso não é completamente rígido quando a gente imagina, né? O osso, ele é rígido na sua parte de fora para proteger, mas na parte de dentro ele tem muito colágeno, que dá uma certa maleabilidade para reduzir os impactos nas articulações. O que acontece com a falta de fósforo e cálcio é que essa parte que deveria ser mais rígida ao redor, na parte externa do osso, ela não acontece. Ela vai ficando uma camada mais preenchida por colágeno, que é o que tem dentro, aqui no meio. Então, o osso ele tem uma conformação mais amolecida, vamos dizer assim. Então, ele fica mais suscetível a deformações, né? Então, por isso que na criança, conforme vai acontecendo o crescimento, conforme a criança vai adquirindo posturas mais altas, ficando em pé, andando, acontece um arqueamento dos ossos das pernas, porque o impacto do peso do corpo e da força da gravidade vai deformando esses ossos, tá? Então, isso pode acontecer tanto num joelho varo, que é quando o joelho fica assim mais aberto, quanto no joelho valgo, que é quando os dois joelhos se encontram, tá? Essa é a principal alteração óssea que acontece na infância, que pode ou não ser corrigida, isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Outra coisa que pode acontecer são as irregularidades no formato da cabeça, né, que o neurocirurgião também já comentou com vocês, né? Isso depois pode causar uma formação de Chiari lá no adulto. Essa criança já vai poder ter dor nesse processo de crescimento, né? Pode acontecer dor óssea, dor muscular, dor articular. Então, desde muito cedo, essa pessoa já vai ter esse contato com a dor, né? Já vai ter que ter esse enfrentamento para o manejo da dor, tá? Essa criança provavelmente vai apresentar uma marcha cambaleante, justamente por essa alteração dos joelhos, os pés também vão começando a ter um jeito diferente de pisar no solo. E isso vai deixando uma marcha um pouco cambaleante para tentar buscar esse equilíbrio, né? Pode acontecer também alteração em punhos, né? Também pode ficar um pouco alargado, pode acontecer os joelhos também terem uma conformação mais alargada, né? E uma das coisas que é bem característica, né, o atraso no crescimento, então, gerando uma baixa estatura, né, comparada com outras crianças da mesma idade. Na fase adulta, essa dor óssea, ela se torna mais intensa, né, principalmente porque acontece a osteomalácia, que é esse processo de que o osso fica mais mole, né, e isso é um processo que por si só já causa dor, né, e esse osso, que ele é mais frágil, ele também fica mais suscetível a ter fraturas, né, então, impactos que numa pessoa normal não causariam nenhum tipo de fratura, para esse indivíduo, ele pode ter fraturas com movimentos muito pequenos, com traumas muito pequenos, né? Então, é uma coisa que o adulto convive bastante com essas fraturas ao longo da vida. A entesopatia, esse nome feio, né, que significa que acumula cálcio dentro dos tendões. Então, imagina um músculo que ele tem que ter elasticidade para contrair e depois relaxar. Se tiver uma coisa rígida, que é o cálcio, dentro dessa fibra muscular, na hora que ela vai relaxar, tem uma resistência, e isso também causa muita dor, né? Outra coisa também que o adulto convive bastante é a questão da fadiga e da fraqueza muscular, né? Então, é muito importante que esse indivíduo faça atividade física para melhorar tanto a sua condição cardiovascular, quanto a massa muscular e a força desses músculos, tá? E também a questão das dores de cabeça, né, que também, como já foi falado, acontece por causa da malformação de Chiari, né? Então, vamos lá. Onde é que a gente entra na fisioterapia agora? O que a gente pode fazer, né? O que esse profissional pode ajudar? Quando a gente fala em tratamento fisioterapêutico, a gente, hoje em dia, felizmente, a gente tem uma visão diferente do que é a visão tradicional da área da saúde, né? Antigamente, o paciente ia no médico, num tratamento de fisioterapia, psicologia, e o profissional de saúde dizia qual era o tratamento. Você precisa de fazer X tratamento. E o paciente ficava passivo, sem poder opinar, sem poder compartilhar do que estava acontecendo com ele. Hoje em dia não é assim, graças a Deus, né? Então, a gente faz uma avaliação, onde a gente começa a conhecer esse indivíduo, colhe toda a sua história clínica, toda a história da doença, mas principalmente, a gente não fica só se atendo aos exames. É claro que a gente vai olhar exames, que a gente vai saber que medicações toma, que médico que consulta, mas a gente vai principalmente saber qual é a queixa desse paciente, o que ele quer do tratamento dele, o que ele veio buscar quando ele procura um profissional, né? Então, esse é o foco do nosso tratamento. Qual é o objetivo para esse paciente,
né? Esse objetivo é possível? Esse objetivo não é possível? Né? Isso tudo a gente vai conversar e trabalhar junto. A partir daí, então, a gente vai fazer um exame físico para identificar todas as alterações que existem, né, fisicamente falando, mas também, principalmente, os potenciais. O que essa pessoa consegue, o que ela pode fazer, onde ela pode se colocar, onde esse corpo pode se manifestar no mundo, tá? A partir daí, então, é elaborado um plano de tratamento, onde é conversado terapeuta, paciente, família ou cuidador, para a gente pensar o que, baseado na avaliação, né, o que a gente vai ter de conduta para esse paciente, tá? Então, a conduta vai ter que contemplar necessariamente a queixa principal deste paciente e os objetivos que foram traçados quando a gente fez o plano de tratamento para melhorar tanto a função desse indivíduo quanto a sua qualidade de vida. Vou falar rapidamente disso aqui. O tratamento, ele envolve uma série de questões que não dizem respeito só à relação terapeuta-paciente, né? Quando a gente está falando de criança, é muito importante a família, é muito importante o cuidador, né? Seguir as orientações, né? É muito importante motivar o paciente. Ele vai ter que fazer um tratamento sempre, ele vai ter que estar sempre em acompanhamento com algum tipo de profissional da saúde. Então, ele precisa sempre se manter motivado, ele precisa sempre saber o que ele quer, onde ele deseja alcançar, o que ele deseja alcançar, né? E para isso, então, tem que trabalhar também todos os aspectos emocionais, a depressão que pode vir. Algumas pessoas apresentam depressão quando tem dor, outras não, outras convivem muito bem com a dor. Cada indivíduo é um, né? Então, é importante a gente não achar que todos vão ser iguais, que todos vão ter as mesmas alterações e vão ter as mesmas consequências. Não. Por isso que o tratamento é individual, porque cada pessoa é uma. Então, cada indivíduo tem uma necessidade, tá? Lembrando que o tratamento é 24 horas por dia, né? Então, cada atividade que a pessoa faz tem uma repercussão no que vai acontecer com o corpo dela ao longo da vida, né? Então, quando a gente fala no tratamento da infância, no início, provavelmente, esse diagnóstico geralmente é feito entre os 2 e os 4 anos de idade. Essa criança pode ter um atraso no desenvolvimento motor dela, né? Ela pode ter uma dificuldade para ter mais acesso a toda a parte de aquisição motora que as outras crianças têm normalmente. E não tem porquê, porque essa criança pode fazer o que ela quiser. Ela pode correr, ela pode andar de bicicleta, ela pode subir em árvore, ela pode fazer o que ela quiser, né? Desde que ela faça isso de uma forma segura. Como que a gente faz para ela fazer isso de uma forma segura? Oferece um suporte, oferece um bom alongamento, uma boa força muscular, um treino de equilíbrio, um treino do andar, né? Como ela pode fazer essas coisas com maior segurança, com maior destreza, com maior agilidade, né? Porque a infância é uma época muito rica, de muitas experiências, né? Então, a gente não pode inibir essa criança de ter contato com essas experiências, tá? Então, o tratamento também passa pela questão da prevenção das deformidades, né? E da manutenção das amplitudes articulares, que isso vai ser importante lá na frente, quando a gente for pensar se vai fazer um tratamento cirúrgico ou não, das deformidades das pernas, né? Dos membros inferiores, e na idade adulta. Então, falando um pouquinho dessa correção cirúrgica, né? Durante muito tempo, foi usado esse método Ilizarov, e ainda se usa bastante, né, para correção das deformidades de membros inferiores. Essa correção para as deformidades é uma decisão de cada paciente, é um objetivo que cada um pode ter ou não, essa correção pode ser feita ou não, né? E hoje, né, com os novos medicamentos chegando de acesso à população, a gente sabe que essas deformidades até vão poder ser evitadas através dessa nova medicação que tem chegado, que é o Burosumab. Então, a gente espera que, num futuro próximo, a gente não precise mais falar de tratamentos cirúrgicos para correção de deformidades, tá? Mas ainda se faz, né? Porque ainda tem muitos indivíduos que optam por esse tratamento. Então, o Ilizarov é um aparelho metálico que se coloca nos membros inferiores para corrigir aqueles arcos que a gente estava falando que pode acontecer nos joelhos, né? Então, é feita uma fratura na coxa e na perna, e colocados pinos que atravessam a pele e vão até o osso, né? Isso tudo sob anestesia, numa cirurgia, e esse processo pode durar muitos meses, porque o que se espera com esse tratamento? Que haja um crescimento ósseo,
né? Então, esse osso que foi fraturado, ele vai ter um processo de afastamento gradual e progressivo, de 1 milímetro a cada dia, né? Então, o próprio paciente ou a própria família vai aprender como ajustar esse aparelho e, através desse afastamento, vai propiciar que o osso cresça, né? Então, tem pacientes que podem crescer 10, 15 centímetros, né? De acordo com esse tempo que vai ficar com esse aparelho. Pode ser 6 meses, 1 ano, depende para cada pessoa qual é o objetivo, né? Então, a principal vantagem desse método é que ele corrige as deformidades dos membros inferiores, né? Ele oferece uma fixação óssea. Então, esse osso, quando ele é fraturado, né, para poder fazer essa correção, esse aparelho vai poder corrigir se existem movimentações de rotação, se existe um desalinhamento dessa articulação, então ele permite que isso fique alinhado, né, para que esse crescimento ocorra no sentido que se quer, tá? E uma das vantagens dele é que ele permite ao paciente andar. Ele pode andar com esse aparelho assim que eles têm no pós-operatório imediato, né, logo após a cirurgia, né? Então, esse apoio que se tem, né, no andar vai favorecer também esse crescimento ósseo, né? Então, passa por 3 etapas, né, quando utiliza o Ilisalov. O tratamento cirúrgico, onde se coloca o aparelho, depois o alongamento ósseo que vai acontecendo ao longo do tempo, né, 4 vezes ao dia, a pessoa vai lá e faz os ajustes, e no final desse processo, quando já se alcançou o crescimento desejado e o alinhamento desejado dos ossos, então esse fixador é retirado. Ótimo, acabou o tratamento, vida nova, vou andar com a perna reta. Não é bem assim. Infelizmente, após a retirada do aparelho, começa um novo processo, que é a reabilitação pós-cirúrgica. E aí também entra o fisioterapeuta, né? Então, esse paciente, quando ele está com um aparelho, ele fica com pouca possibilidade de movimentação no joelho e pouca possibilidade de movimentação nos tornozelos e pés. Então, é muito importante, já durante o processo de usar o Ilizarov, que continue se fazendo alongamento muscular, fortalecimento dessa musculatura dentro das possibilidades que o aparelho permite, né? Para que não aconteçam deformidades secundárias, né? Então, um pouco de flexão de joelho, o aparelho permite, mas não permite uma flexão completa. Então, isso a gente vai ter que ganhar depois da retirada do aparelho, tá? Então, esse processo é um processo doloroso, né, do pós-cirúrgico, onde para ganhar essa flexão do joelho, de novo, o terapeuta vai ter que fazer movimentos passivos e forçados com esse paciente, e isso dói bastante, né, porque forma uma fibrose na musculatura que fica rígida, né. Então, para você ganhar esse movimento, tanto a parte elástica, que é a musculatura, quanto a parte óssea, que fica com menos líquido na articulação, ficam mais rígidos. Então, a gente vai ter que forçar até conseguir ganhar a flexão. E qual é o nosso objetivo? Ganhar 90 graus de flexão. Porque 90 graus de flexão permitem uma funcionalidade normal para esse indivíduo. Ele consegue sentar, levantar a cadeira com independência, consegue fazer todas as atividades que ele precisa na vida dele. Não vai limitá-lo em nada. E como ganhar essa flexão? Através de exercícios de alongamento, movimentação passiva. Exercícios na água são muito bem-vindos, né? Tanto a hidroterapia quanto a natação, né? A questão durante também a realização da fixação com o Ilizarov, né? Que também a gente tem que tomar cuidado, é a questão do edema, né? Prevenir que esse processo inflamatório se instale, prevenir que não aconteçam infecções nesses pontos de contato da pele com a parte metálica, né? Aqui é outro momento do processo cirúrgico, né? Quando se faz o alinhamento do fêmur, se você mantiver esse osso sem uma fixação, ele provavelmente vai novamente arquear. Então, é preciso fazer uma fixação logo após o tratamento com o Ilizarov. Então, é um outro processo cirúrgico, onde você coloca uma placa para deixar esse osso firme, para que ele novamente não arqueie, né? Então, após todo esse processo cirúrgico, todo esse processo de várias correções ósseas, esse indivíduo precisa do quê? Reaprender a andar, né? Então, é que entra a reabilitação da marcha. Então, toda uma memória motora que foi adquirida na infância, desse indivíduo andando com as pernas arqueadas, com descarga de peso em determinados pontos das pernas,
o tronco dele em equilíbrio com essa posição de membros inferiores. Vai mudar tudo. Após esse processo cirúrgico, essa correção óssea, vai mudar toda essa percepção do indivíduo diante da posição em pé e durante o andar. Então, é muito importante que a gente treine exaustivamente a marcha, reconhecendo qual é o jeito certo de pisar, como é que o joelho se movimenta, como é que o quadril, como é que o tronco se movimenta. Então, esse indivíduo vai começar a fazer um reconhecimento, né, da marcha de uma forma voluntária, ou seja, ele vai ter que pensar para fazer o movimento no começo, até que isso de novo se automatize, essa nova forma de andar se automatize. Tá? Então, aqui é o resultado de uma paciente com XLH, que é a Vanessa, que vocês conhecem muito bem. Então, aqui esse joelho, após o processo cirúrgico, né, já alcançando a amplitude desejada, e aqui o membro inferior já corrigido. Então, vejam só aqui a foto antes da cirurgia, com os membros inferiores arqueados, e aqui o resultado pós-cirúrgico, tá? Antes da cirurgia, pós-cirúrgico, tá? Lembrando que essa é uma opção que deve ser discutida entre o paciente e seu próprio médico, para ver se ele quer fazer a correção, porque a correção não é obrigatória, né? Ela é uma opção. E no adulto, como é que a gente faz esse tratamento fisioterapêutico no adulto? Super importante, né? Pensar em dois aspectos, qualidade de vida e limitações, né? A gente tem as escolhas e tem as coisas que são inevitáveis pelo próprio processo da doença. Onde entram as escolhas? Na forma como eu vou manejar a minha dor, por exemplo. A dor, ela pode ser medida por algumas escalas, mas a dor é um aspecto absolutamente individual, né? Tem pessoas que com muita dor conseguem levar uma vida praticamente normal. E tem pessoas que com uma dor mínima não conseguem levantar da cama, né? Então, cada um vai reagir de uma forma. E como a gente faz para manejar isso? Através de tratamento medicamentoso, através de exercício físico, que libera as endorfinas, que são substâncias que o próprio corpo produz e causa bem-estar e alívio de dor. Essa é uma grande chave. A atividade física é fundamental. Não precisa ser uma atividade física pesada, não precisa correr 10 quilômetros por dia, mas precisa fazer atividade física, né? Principalmente para fortalecer a musculatura, para ter um bom alongamento, para melhorar a capacidade cardiovascular, né? E para liberar todas essas substâncias que fazem esse bem-estar no corpo. Outra coisa importantíssima é o indivíduo conhecer as potencialidades do seu próprio corpo, reconhecer os seus limites, né? Até onde eu consigo ir? Eu posso andar 2 quilômetros e depois eu vou ter dor, ou eu posso não andar e não ter dor, ou eu posso não andar e ter dor também. Então, ele vai se conhecendo, ele vai descobrindo até onde ele pode ir e até o que ele quer enfrentar para conseguir aquilo que ele faz no seu dia a dia, né? E se respeitar, né? E se colocar à disposição para que o corpo converse consigo mesmo, né? Doutora Dulciomar, o seu tempo encerrou. Você poderia colocar a consideração, por favor? Estou acabando, tá? Então, sempre que necessário, procurar a ajuda de um profissional para poder orientar as atividades necessárias, né? E lembrando que quando a gente diz respeito ao próprio corpo, os próprios limites, e quando a gente está atrelado ao sedentarismo, todo esse processo fisiológico de dor vai ser pior. Tá? Então, aqui, como eu já falei, a qualidade de vida no XLH depende muito das práticas do próprio indivíduo, né? As modalidades de exercício, meditação, tudo isso que vai poder melhorar a sua capacidade funcional. Encerrando por hoje, aqui lembrando que a gente precisa de cooperação e a gente precisa se ajudar, e sempre que a gente consegue fazer coisas juntos e compartilhados, a gente consegue fazer melhor. Aqui deixo o meu contato e estou aberta para perguntas e dúvidas e estou à disposição para responder as perguntas. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação, doutora Dulciomar. Nós temos algumas perguntas que foram feitas pelos nossos ouvintes, de várias profissões diferentes. Então, eu começo a fazer a pergunta: como é o processo de reaprender a... De reaprender, não ouvi. De reaprender a andar. O processo de reaprender a andar,
ele é gradual, né? Então, a gente começa de posturas mais baixas, a gente começa oferecendo para esse indivíduo. Primeira coisa, como que eu faço para sentar e levantar, né? Para ficar de pé? Sentir o corpo nessa nova posição que estão os membros inferiores, né? Se sentir em pé, os pés vão dando essa informação para o corpo de como é que está o corpo no espaço, né? Então, essa é a primeira informação. Segunda informação é observar como que são os movimentos do corpo durante a marcha. Apoia primeiro o calcanhar, depois a ponta do pé, o joelho vai se deslocando, tem uma fase em que ele está no ar, depois ele tem que dobrar, depois ele tem que se manter esticado. Então, todo esse processo vai ser visualizado junto com o terapeuta e vai ser colocado em prática, né? Então, a gente começa, às vezes, com auxiliares de marcha para ajudar nesse processo, e às vezes a pessoa consegue ir aos pouquinhos abandonando andador, muletas e conseguindo andar de forma independente, né? É um processo que pode durar alguns meses, mas que a pessoa recupera, assim. Obrigado. Doutora, por que a atividade física ela é importante na dor crônica? Como eu falei, né? A atividade física, ela melhora a dor crônica na medida em que, quando você pratica uma atividade física, é um processo fisiológico do próprio corpo liberar algumas substâncias que oferecem bem-estar e alívio da dor. Então, o próprio organismo tem esse mecanismo, que são as endorfinas, né? Então, essas substâncias podem favorecer esse alívio da dor. Obrigado, doutora Lucimar. Outra pergunta. Por que a fisioterapia no fixador é primordial para a reabilitação? Porque quando a pessoa está com fixador externo, ela não pode ficar só acamada, ela não pode só ficar numa atitude sedentária. A vida segue. Então, essa pessoa, ela provavelmente pode estar estudando, pode estar trabalhando, e ela pode continuar fazendo isso com o andador, né? Ela pode utilizar uma cadeira de rodas para longas distâncias, ela pode se locomover andando com o andador. Isso tudo é treino que é feito junto com o profissional de fisioterapia, né? Outra coisa importante, durante o uso do fixador, ela pode ter esse membro muito inchado, se ela não for orientada a movimentar o pé, a movimentar o joelho. Essas articulações podem ficar congeladas se ela não se movimentar. Se ela ficar só com a perna esticada o tempo todo, durante todo o processo desses longos meses com fixador, esse joelho vai ficar rígido e depois vai ser muito difícil conseguir dobrar. Então, a movimentação desse joelho precisa ser treinada durante todo esse processo de uso do fixador. Por exemplo, a movimentação do tornozelo precisa ser treinada durante todo esse processo. Esse indivíduo precisa ser orientado a saber como se movimentar. Ok, doutora. Outra pergunta é como a fisioterapia pode ajudar na prevenção de tromboembolismo no pós-operatório a curto prazo? Isso é uma pergunta bastante importante, né? O que causa o tromboembolismo? A falta de movimentação. Qualquer pessoa que ficar imobilizada por um longo tempo corre o risco de ter um tromboembolismo. E como que a gente faz para evitar isso? Através da movimentação, que pode ser uma movimentação passiva. O indivíduo em coma também tem chance de ter um tromboembolismo. Ele precisa ser movimentado para evitar que isso aconteça, né? Agora, um indivíduo que tem posse do seu próprio corpo, da sua consciência, melhor ainda, porque ele mesmo pode se movimentar para prevenir isso. E como que a gente faz? Na parte da panturrilha, a gente tem vários mecanismos do próprio corpo que facilitam o retorno venoso. Então, o sangue chega lá no pé, mas ele precisa voltar para o coração, ele precisa estar em constante circulação. E como para ele fazer esse bombeamento do pé para cima, ele precisa ser estimulado através do movimento da panturrilha, tá? Então, a simples movimentação do tornozelo para cima e para baixo faz essa contração muscular da panturrilha, e essa contração propicia esse retorno do sangue, e isso evita que a trombose aconteça. Por quê? A trombose é quando o sangue fica parado. Se ele ficar muito tempo parado no mesmo lugar, ele vai acabar entupindo o vaso. Então, é isso que a gente não quer que aconteça. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui também, doutora, sobre sequelas de fixadores externos do joelho. A natação pode ajudar? São duas perguntas, eu acho, desculpe. Sobre sequelas de fixadores externos do joelho. A natação ajuda porque ganha a flexão? É uma pergunta. Sim, ajuda, né? Os exercícios na água, eles têm um benefício de que a força do empuxo, que é uma força física que acontece, a água, ela favorece
todo o movimento que é para cima. Então, quando eu estou dentro de uma piscina, por exemplo, fica mais fácil dobrar o joelho, porque a água me puxa, né? Então, esse mecanismo próprio da água facilita esse ganho da flexão de joelho, que é tão importante após o uso do Ilizarov, né? Então, o exercício na natação pode ajudar sim, né? O exercício na água pode ser muito benéfico. Obrigado, doutor. Além do que, uma coisa importante é que a temperatura da água é aquecida. Isso também diminui a dor e facilita que consiga se movimentar com menos dor. Doutora Dulcimar, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Essa última pergunta, ela foi feita pela Maria, tá? E tem uma outra pergunta que foi feita, deixa eu ver aqui. Quando criança, né? Essa pergunta foi feita pela Eliette. Quando criança, qual a melhor indicação de atividade física, doutora Dulcimar? Tudo que a criança goste de fazer, né? A gente pensa assim, que principal é o que a criança se sente bem, é o que ela tem prazer de fazer, né? O que precisa ser evitado? Atividade de muito impacto. Então, por exemplo, eu não vou recomendar para essa criança fazer ginástica olímpica, né? Mas eu posso recomendar para ela fazer natação, fazer bicicleta, qualquer atividade que ela se move, dançar, né? Coisas que ela gosta de fazer, não tem nenhum impedimento, né? Só atividades de impacto realmente aqui não são benéficas, porque elas podem provocar ainda mais arqueamento desses ossos que já são mais frágeis. Doutora Dulcimar, gostaria de agradecer pela sua cooperação conosco nessa tomada multidisciplinar que nós começamos com biomédicos, biólogos, médicos, geneticistas, neurocirurgião, periodontistas e agora com a senhora sendo com a fisioterapia, né? Eu gostaria de agradecer bastante e aguardar as suas considerações finais para a próxima palestra. Doutora Dulcimar, por favor. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Quem quiser me contactar pelo WhatsApp ou por e-mail, eu continuo aberta para perguntas e espero poder contar com essa família do XLH. Estou sempre à disposição para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Dulcimar, pela sua cooperação. Vamos passar agora para a próxima palestra. A próxima palestra ela vai ser proferida pelo senhor Antônio Silva. Olá, Antônio Silva. Né? Bom dia. O senhor Antônio Silva é jornalista com deficiência, né? E ele vai, né, com a sua experiência, né, com a seguinte palestra. É capacitismo. Doutor Antônio Silva, por favor. E muito obrigado por participar desse XLH Day. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, agradeço o convite por poder estar participando do evento, em especial a Vanessa, mas agradeço em geral a toda a organização e reitero a importância desse momento, né, para a comunidade com deficiência e com doença rara. Como citado, eu sou jornalista, né, tenho deficiência física, oriundo de uma sequela de paralisia cerebral, então eu fiquei com uma mobilidade reduzida que me afeta o meu andar. Como eu comecei a estudar jornalismo, eu comecei a ter contatos com alguns termos, com algumas ideias, e uma delas é o capacitismo. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, né, sobre o que é o capacitismo e como ele nos afeta, tanto a pessoa com deficiência como a pessoa com doença rara, que na verdade a gente acaba se misturando em algum momento, porque nós temos características parecidas, principalmente na questão da mobilidade reduzida e no caso de cirurgias ou outros momentos que a gente passa que são similares, apesar de não serem a mesma coisa. Então, o que é capacitismo? É o nome dado ao preconceito relativo à pessoa com deficiência. Então, quando a gente não tem acesso à acessibilidade, as pessoas não usam conosco o termo correto, quando nos tratam de uma forma diferente pela gente ter uma deficiência ou por ter uma característica relacionada a uma deficiência. Então, todas essas questões, elas são caracterizadas como capacitismo. Então, ele é um termo criado para exemplificar todos esses termos que estão ao nosso redor e fazem parte do nosso dia a dia. Ele tem a origem da palavra inglesa abasement, que significa diferente,
entre outras coisas, ela não tem uma tradução literal para o português, por isso que a gente usa o nome capacitismo, que foi uma adaptação ao português. E a partir disso a gente tem, né, as formas com que isso nos afeta. São todas as ações preconceituosas que diminuem as pessoas com deficiência perante as demais. Por exemplo, se manifesta com ações como heroísmo, por exemplo. Quando nos tratam como heróis por a gente fazer coisas que as pessoas sem deficiência fazem. Ou como nos tratam como coitados. Ah, coitado dele por mancar de uma perna, ou por usar uma cadeira de rodas, por não enxergar. Ou o mais clássico que a gente vê bastante por aí, que é um exemplo de superação. O fulano, mesmo tendo uma deficiência, ele tem uma formação acadêmica, ou ele escreveu um livro, ou ele canta, dança, enfim. São várias questões dentro desse universo que acabam nos afetando e nos tirando do olhar comum da sociedade. Esse que é o maior problema, porque quando a gente quer se incluir, a gente quer que a gente esteja ali como uma pessoa comum, porque a deficiência ela não nos torna diferente, ela é apenas uma característica humana que a gente tem, assim como existem pessoas negras, brancas, loiras, morenas, que tem cabelo, que não tem cabelo, que tem barba, enfim, são características humanas e elas não devem ser excluídas por conta disso. O mesmo vale para as nossas deficiências. Então, quando isso acontece, significa que a gente está sofrendo capacitismo. Inclusive, isso vale também para o acesso a direitos. Quando você tem um direito negado, essa é uma ação capacitista daquela negação. E, como se afeta os nossos direitos, normalmente ela é crime. A Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei que nos abrange, que inclusive é uma das melhores leis do mundo em termos de texto, ela consegue complementar quase toda a esfera social, né, mesmo que isso ainda não seja aplicado e que a gente não consiga colocar isso no dia a dia das pessoas, ela consegue, né, atender a maioria das pessoas, então ela é muito completa, mas a gente luta hoje para torná-la acessível a todas as pessoas. A Lei Brasileira de Inclusão, ela não cita o capacitismo, isso é uma falha que a gente encontrou, né, nos nossos estudos, por não citar em nenhum momento o nome capacitismo, mas ela cita práticas discriminatórias, inclusive prevendo penas para quem coloca ou pratica esses atos. Por exemplo, do artigo 88 ao 91, estão descritas algumas práticas discriminatórias, né, relacionadas à pessoa com deficiência, que, quando a gente sofrer isso, é passível de punição, né, legislativa, inclusive de reclusão em casos graves. E aqui eu separei alguns exemplos de capacitismo, que inclusive já citei em alguns momentos aqui, mas a gente pode reforçar. Né? Por exemplo, quando você xinga alguém, seu retardado, seu imbecil, seu lesado, doente mental, demente ou autista, por exemplo. Todos esses xingamentos, eles têm uma origem capacitista. Por quê? Porque você pega uma característica de alguém, por exemplo, quem tem retardo mental, que é a deficiência intelectual, ela tem naturalmente nela um pensamento de uma forma diferente, ou seja, demora um pouco mais para processar as informações que a gente processa de uma forma mais rápida. Então, se eu chamo alguém de retardado, além de eu estar xingando a pessoa propriamente, eu estou ofendendo uma classe de pessoas que tem esse comportamento, que é um retardo mental, e dizendo que elas são menos que as outras por conta disso. E isso vale para o doente mental, para o demente, para o autista, que é um dos mais comuns, que a gente vê muito, né, as pessoas sendo chamadas, por exemplo, hoje eu acordei um pouco autista, para justificar uma falha de atenção, uma situação, muitas vezes, relacionada ao ser emocional, que não está 100%, eles usam esse tipo de termo para tentar justificar, né, a sua conduta naquele momento. Vale o mesmo para nos chamar de especial, nos chamar de diferente, de deficiente, que é um termo muito comum, que a gente vê muito por aí, né? Tanto o portador de deficiência também é a mesma coisa, né? E todos esses se caracterizam como capacitismo, assim como a diminuição da pessoa. Ela é tão bonita, mas usa uma cadeira de rodas, ou ele é tão inteligente, mas tem uma deficiência, coisas assim. Eu ouvi muito e ainda ouço que sentado eu sou normal, porque quando eu estou andando eu manco da perna direita, então quando eu estou sentado, para algumas pessoas eu sou normal, mas quando eu ando eu não sou, como se a minha deficiência me tirasse a característica de normalidade como ser humano. Então todas essas ações, elas são capacitistas, né, de uma forma
de níveis diferentes, né? Alguns são criminalizados, outros não, mas eles nos tornam e nos transformam pessoas como se fôssemos pessoas diferentes das demais, o que de fato nós não somos. A minha área de estudo, especificamente, ela trabalha na questão do capacitismo na mídia. Como jornalista, eu estudo os veículos de comunicação e a produção de matérias jornalísticas que trabalhem a questão da pessoa com deficiência. O primeiro diagnóstico que a gente tem é: a mídia desconhece o termo. E esse desconhecimento ele tem duas razões básicas: falta de interesse e, principalmente, falta de conhecimento sobre deficiências ou doenças raras, que também se encaixa nesse mesmo perfil. A gente vê muita gente se chamar de especial, deficiente e portador. São os três termos mais presentes no nosso dia a dia, se tratando de mídias. Além dos tradicionais heroísmos, né? O Antônio é um herói porque ele tem deficiência e se formou em jornalismo. Ou ele é um coitado porque tem deficiência e não conseguiu terminar o ensino médio, como se o problema relacionado à educação, por exemplo, fosse a pessoa e não a forma com que se estuda. Então, o problema não está na pessoa, e sim na condução social que a gente está colocado. Aqui eu separei um slide específico para falar sobre doenças raras, que é o tema principal desse encontro. E a pessoa com doença rara, eu aprendi muito isso com a Vanessa, nas conversas que a gente tem, nas trocas que a gente tem sobre conteúdos, elas estão no mesmo perfil das pessoas com deficiência na questão do capacitismo. Por quê? Porque tem características físicas, Ela passou por inúmeras cirurgias, e as outras pessoas com a condição dela também passam, e já passaram. Então, automaticamente, a gente está no mesmo patamar de preconceito quando se relaciona ao capacitismo. Que você é incapaz porque você tem cirurgias, ou porque você tem uma postura diferente, um andar diferente, e o mancar, que é uma característica de algumas pessoas com XLH, que é usado de forma pejorativa. A pessoa se chamar de manca, de coisas assim. Mas também tem o outro lado, que é o pertencimento de grupo. Por exemplo, se a Vanessa, com o grupo dela, usar a palavra mancar num diálogo, não é capacitismo. Por quê? Porque ela e aquelas pessoas pertencem àquele grupo. Então, dentro daquele grupo, é natural que se fale sobre mancar e que se use esse termo ali, até às vezes de uma forma de brincadeira, de uma outra maneira não tão formal, mas ali dentro dessa prática, ele não é capacitista. Porque quando a gente pertence a um determinado grupo, a gente tem liberdade de usar determinados termos dentro do grupo, porque a gente se conhece, a gente sabe os dramas do outro, a gente sabe as dificuldades que a gente tem, e a gente convive com isso com uma certa naturalidade. Então, quando isso está dentro do nosso grupo de pertencimento, não se torna capacitismo. O problema é quando isso vem de fora e, principalmente, de uma maneira pejorativa. Vou falar um pouquinho agora sobre como vencer o capacitismo. É uma luta diária, que vai durar a nossa vida toda. Infelizmente, ele se transforma e ele adquire novas características que a gente vai ter que entender e combater, mas o principal está na identificação e popularização do termo. O que é capacitismo e qual é o mal que ele nos traz. Esse é o principal item. O segundo item que eu considero importante: união dos grupos que sofrem. A gente, enquanto pessoa com deficiência e pessoa com doença rara, a gente precisa se unir, a gente precisa discutir, a gente precisa criar grupos de debate e construção de ideias para vencer esses capacitismos. E o terceiro e fundamental item, principalmente para mim que sou da mídia, é criar conteúdos para informar sobre. Quando eu comecei a trabalhar a questão do capacitismo, muitas pessoas me entraram em contato comigo para saber o que era, porque elas não viam isso na rede social, elas não viam isso no jornal, elas não viam isso na televisão. Então, a criação de conteúdo ela é fundamental para que a gente consiga quebrar essa barreira de conhecimento. E como mensagem final, eu deixo a minha mensagem pessoal, que eu sempre digo isso para as pessoas: somente falando, criando conteúdo, trocando experiências é que vamos vencer esse e os demais preconceitos que a gente vive. Se a gente não conversar, não trocar experiências, não abrir a nossa realidade para a realidade dos outros, a gente vai viver numa bolha e, consequentemente, a gente vai ser alvo de outros tipos de preconceito.
Aqui estão meus contatos, meu e-mail pessoal, meu Facebook, né, no caso da página, e meu WhatsApp. E também aqui no final, para quem quiser depois, eu deixei alguns links de apoio que explicam melhor e mais profundamente o que é capacitismo. Tem alguns textos que eu produzi, tem outros artigos que eu utilizei também para fundamentar as minhas teorias. Então, ali pode ser que esteja um pouquinho voltado para a comunicação, mas dá para entender claramente o que é capacitismo, principalmente para aplicar dentro da nossa realidade. Seria isso, agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado pelas suas colocações, Antônio Silva, muito obrigado. Essa questão eu acho que tem que ter a integração social de uma pessoa com doenças raras ou com deficiência, ela perpassa pela formação cidadã. E isso que tu colocaste aqui para a gente é muito, muito importante. Vamos fazer algumas perguntas, por favor. Senhor Antônio Silva, eu vou citar algumas, acho que a maioria delas foram feitas pela Vanessa. Então, a primeira, como reagir a capacitismo na empresa que não nos sobe de cargo? Primeiro passo é saber se essa empresa entende o que é capacitismo. Porque muitas vezes essa prática ela é tão colocada na sociedade, ela está tão dentro da sociedade que as pessoas replicam isso sem saber. Então, o primeiro passo é chamar o gestor e falar, tu está tendo essa atitude desse jeito, isso se configura discriminação e o nome disso é capacitismo. O que a gente pode fazer para melhorar? Podemos trabalhar dessa forma para que a partir disso isso não ocorra mais. Se continuar acontecendo, se a pessoa não se abrir a essa realidade, aí a gente já entra na outra esfera, que é a esfera criminal. Discriminação é crime, capacitismo é discriminação, automaticamente a gente pode sim tomar atitudes, né, contra essas pessoas. Obrigado, senhor Antônio. E outra pergunta, falta de acessibilidade é considerado capacitismo também? É considerado capacitismo porque entra no viés da discriminação. Se eu vou a um local e eu não posso acessá-lo, eu estou sendo discriminado pela minha condição. Então, se torna capacitismo, que é uma prática social de discriminar as pessoas com deficiência. Então, é considerado capacitismo, sim. Obrigado pela resposta, senhor Antônio. Outra pergunta. É importante começar a fazer BO quando a gente sofre capacitismo? Como, por exemplo, os negros fazem com racismo? Existe alguma lei nesse sentido? Lei sobre capacitismo a gente não tem, mas a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, lá nos artigos 89 ao 91, que prevê discriminação. Se essa atitude se enquadrar naqueles artigos, a gente pode sim entrar com uma ação, mas a título de conselho, tá? Tentar judicializar na última hipótese. O primeiro passo que a gente tem que dar é tentar educar essa pessoa, porque geralmente ela está fazendo isso porque ela tem um espelho, tem uma história de pessoas que também fazem isso, e na maioria das vezes é por falta de conhecimento. Então, o primeiro passo é tentar educar essas pessoas para que elas parem com esse comportamento. Não obtendo resultado, a gente tem sim que judicializar e fazer com que ela aprenda na dor, né? Se ela não aprende no amor, infelizmente tem que aprender no reverso disso. Muito bem. Dentro dessa mesma ótica da judicialização das leis, né, tem uma outra pergunta. Como agir diante de uma humilhação moral e quando a gente está expondo a nossa briga pela acessibilidade? Principalmente, eu sei que às vezes é difícil, eu passo por isso também, a gente tem que se manter calmo, argumentar e principalmente se manter com educação, porque a gente vai passar por situações, eu já passei por inúmeras, que as pessoas são mal educadas, elas são incompreensíveis, elas não querem saber, elas só olham o lado delas, e partir para esse viés de educar, explicar o porquê que a gente está fazendo aquilo, né, mostrar o que ela tem a ganhar com isso, porque principalmente no viés de empresas, quando a empresa inclui, ela ganha com isso, né, não apenas no sentido financeiro, mas no sentido da diversidade, do conhecimento e de abrir novas portas para as pessoas, né? Então, principalmente tentar fazer esse viés educativo. Não conseguindo, a gente tem sim que judicializar, tem que correr atrás, porque é um direito nosso, e se o direito não está sendo cumprido, a gente tem o dever de tomar as iniciativas necessárias. Isso tem muito a ver com a garantia de direitos, senhor Antônio, né? Daqui a pouco, Exato. talvez, tenha uma palestra sobre isso. Temos mais duas perguntas que foram feitas aqui, dentro dessa linha mesmo, né?
Porque a falta de aceitação gera exclusão de pessoas com XLH e outras deficiências. O primeiro passo para a gente se incluir é se aceitar. Se eu não me aceito como pessoa com deficiência e como aquilo que eu sou além da deficiência, porque a deficiência ela faz parte de mim, mas eu não sou ela e nem ela é totalmente eu. Então, quando eu me aceito, quando eu me entendo como pessoa, né, como integrante de uma sociedade, se torna mais fácil de lutar por direitos e se conseguir se colocar num patamar de lutar pelos nossos espaços como cidadãos. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é a aceitação, é a gente se entender como pessoa com deficiência e alguém que é capaz de fazer a sua parte enquanto ser social. Ok. Senhor Antônio, eu tenho mais uma pergunta, e isso também me inquieta. Eu sou professor de bioquímica, e volta e meia nós temos uma pessoa com deficiência diversa nas nossas turmas de medicina, nutrição ou medicina. E a gente aprende muito mais do que imagina, mesmo eu trabalhando nessa área, com uma pessoa que sente deficiência. E numa dessas situações, eu comecei com uma aluna da nutrição, que foi o primeiro colocado na minha turma de bioquímica, essa aluna, e ela tinha deficiência visual. E eu perguntei para ela como eu poderia chamá-la. E ela disse, não me chame de deficiente visual, me chame de cego, de cega, né? E aí tem uma pergunta exatamente nesse contexto aqui, como se referir a uma pessoa com deficiência? Os surdos preferem surdos também, né? Mas tem algumas situações que a situação acaba ficando mais técnica. Então, nesse mundo, né, do politicamente ou não politicamente correto, como é que tu poderia responder isso para a gente, senhor Antônio? Então, de maneira geral, a nomenclatura oficial é pessoa com deficiência, porque antes da deficiência vem a pessoa, então ela deve ser valorizada enquanto isso. Isso é uma prática inclusiva. A respeito de questões mais específicas, por exemplo, o cego. O cego, quando ele é cego total, ele prefere ser chamado de cego, porque quando eu uso deficiência visual, eu abro um leque para quem tem baixa visão, para quem tem visão subnormal, para quem apenas usa um óculos por uma necessidade, porque para quem tem visão monocular. Então, eu abro esse leque de uma forma maior. Então, nesse caso, quando a pessoa é cega total, é interessante usar pessoa cega, né? Porque é uma forma de dizer, ó, eu não enxergo, né? Mas quando ela tem uma outra deficiência que está no espectro da visão também, a gente pode usar o termo pessoa com deficiência visual. Mas lembrar sempre que antes da deficiência vem a pessoa. E também evitar termos como portador, porque, por exemplo, a gente não porta uma deficiência porque ela faz parte da gente. Por exemplo, eu porto meu óculos quando eu estou usando. Quando eu não estou usando, eu não estou com óculos, então eu posso escolher usar ele ou não. O deficiente também tem um problema, porque ele dá uma característica de diminuição por causa do prefixo def, ele é um dos complementos do déficit. Então, quando eu uso deficiente, eu estou dizendo que aquela pessoa pode ser menos que outra. E eu escondo também a pessoa, né, que está atrás daquela característica. Então, sempre tentar colocar a pessoa na frente, aí, pessoa com deficiência, pessoa cega, pessoa surda, pessoa com deficiência visual, enfim, aí tem um leque gigantesco, né, de possibilidades. Por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência física, porque isso afeta os meus membros motores. Ok. Doutor senhor Antônio Silva, muito obrigado pela sua cooperação conosco. Foi um prazer recebê-lo aqui nesse XLHD. A sua palestra é muito vai na frente da questão da garantia de direitos, né? E no nome da comissão do XLHD, gostaria de agradecer a sua participação e contar com o senhor numa próxima possibilidade. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a organização em geral, e em especial a Vanessa. Somos amigos e trocamos muitas figurinhas sobre deficiências e doenças raras, mas fico muito feliz pela lembrança e pela oportunidade, e contem sempre comigo no que eu puder ajudar. Obrigado, senhor Antônio. Vamos passar para a próxima palestra. A palestrante vai a doutora Juliana Ervídia, né? Ela, será que eu estou certo aqui?
Só um instantinho que eu me atrapalhei aqui, gente. É a Juliana agora, mas talvez não seja. Isso, né? Ela está presente, a senhora Juliana, doutora Juliana Ervídia, é a psicóloga rara, e vai falar para a gente da terapia, do bullying e autoaceitação. Ô, Luiz, desculpa, aqui é o Guilherme. A Juliana está com problema técnico. Vamos para a apresentação da Camila? Eu estou tentando resolver aqui com ela. Claro, desculpe. Então, tudo bem. Ela está com problema técnico, desculpem. Então, vamos para a apresentação da doutora Camila Caetano, advogada rara pela inclusão. E ela vai nos falar, me desculpem, né? Agora sim, a palestra da doutora Camila Caetano, desafios de acessibilidade. Por favor, doutora Camila. Oi, vocês me escutam bem? Sim, doutora. Sim, doutora. Estão me vendo? Não, doutora. Escutando, sim. Oi. Eu ver aqui, estou liberando aqui. Vamos ver, acho que eu estou chegando. Deixa eu ver se eu conseguir chegar. Agora, doutora, já visualiza. Bom dia. Bom dia, doutora. Pode ficar à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Essa ferramenta é nova para mim, então se eu não eu consigo passar por aqui também, ou eu vou falando e aí eu passo pela setinha aqui. Deixa eu ver, é isso. Ótimo. Gente, primeiro eu quero agradecer a Vanessa, muito obrigada a todos que estão me escutando aí, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Camila, eu vou falar de um desafio que nasceu comigo e creio que a gente vai poder compartilhar aí. Eu quero poder falar um pouquinho e ouvir também bastante. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou conseguindo passar aqui. Tá na setinha e ela não tá indo. Sim. Eu falo que eu começo a falar sobre acessibilidade e começo a contar a história da Luísa, né? A Luísa teve uma filha e a filha dela nasceu com uma deficiência. A Luísa teve assim que ela chegou em casa, ela recebeu, ela não, no hospital não contaram da deficiência da filha, mas ela chegou em casa e viu a deficiência, assim que ela foi fazer uma troca de fralda, e na hora que ela fez essa troca de fralda, ela falou, o que eu faço, né? Vou procurar um médico. E aí, nessa troca de fralda, procurou um médico, foi no médico, ele deu um prognóstico, e aí o outro mesmo falou, olha, realmente a gente não sabe o que fazer, isso aqui é muito novo, é algo raro mesmo, e o que a gente indica é a amputação, porque é sério de muito sofrimento, um processo de muito sofrimento. E a Luísa procurou mais de 20 médicos, todos com o mesmo prognóstico. A Luísa chegou no 21º médico, e esse 21º médico falou, olha, existe um caminho cirúrgico, amputar também é um caminho, mas existe esse outro caminho aqui. E aí, muito bem, né, a gente costuma falar que 15 cirurgias se passaram, 30 anos, pode passar para o próximo, por favor, e eu sou a Camila, filha da Luísa, né? E dentro nesse processo todo, muitas coisas me acompanharam, né? Desde a falta de informação, como a falta de acesso, né? Hoje eu tô com 31 anos, né? Coloquei 30 aí, que aí eu acho que 30, 31 tá tudo bem, né, gente? Não tem problema. Mas eu digo que 30 anos se passaram, e naquela época a gente tinha, hoje ainda talvez seja mais fácil o acesso à escola, a gente está aqui fazendo uma palestra pela internet, mas a falta de informação, a falta de acesso ao mínimo me acompanhou durante
liturgias, todo esse processo, a minha mãe tinha que lutar muito para que a escola permitisse que eu tivesse o mínimo ali de dentro dos hospitais. Então, isso tudo, eu acho importante contar a história para que todos entendam, assim, que a acessibilidade, os desafios da acessibilidade, eles são muito maiores do que é o visual, né? Que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, os desafios arquitetônicos, né? Eles são caros, mas eles ainda são, se houver o dinheiro, eles são pagáveis. Mas existem desafios atitudinais que são muito profundos e que hoje a gente vem rompendo eles. Então, como eu digo que a gente já pode passar para o próximo slide, por favor. Como a minha jornada, existem pessoas, eu nasci como deficiência, e existem pessoas que ao longo da vida vão se tornar alguma pessoa com deficiência. E aí, seja por uma doença, seja por um acidente, não importa o que vai acontecer, mas o que é certo é que eu nasci com uma deficiência, mas ao longo da jornada, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, a importância da acessibilidade é justamente por isso, porque por mais que a pessoa se sinta hoje não uma pessoa com deficiência, mas a qualquer momento dessa jornada, ela pode se encontrar uma pessoa com deficiência. E ter esse mundo acessível facilita bastante, né? Então, quando eu coloco essa frase aí, né? Como eu posso lidar com as adaptações e os novos acessos? Porque, de fato, são outras necessidades que são geradas para essas pessoas, que normalmente quando eu vou falar de pessoas com deficiências e os números que que a gente vai falar aqui, as pessoas falam assim, não, mas esse número todo, são todas essas pessoas, e aí eu falo assim, agora vai acontecer uma mágica, você vai sair e vai observar, porque essas pessoas todas, elas existem, só que as pessoas, às vezes, elas só não observam, mas elas existem e estão aí. Então, eu acho que de fato, ter esse olhar mesmo, da empatia e o olhar do todos nós, está para todos nós, e nós estamos aqui num mundo para ser acessível a todos, né? E se ele não estiver acessível, está errado. Ele que está errado. Pode passar, por favor. E aí, por causa de toda essa história, nasce a Acesse-me, né? A Acesse-me é uma plataforma que eu idealizei, é uma plataforma que conecta experiências de pessoas com deficiência, doenças raras, doenças degenerativas. Por quê? Ela é um crowdsourcing, e a ideia dela, normalmente eu costumo dizer assim, é como se fosse um Wikipedia, um Waze, para que facilite as nossas experiências ali e que a jornada de quem está vindo aqui atrás agora, e a gente que já está aqui na frente, possa facilitar para essas pessoas, para que na hora que você coloque no Google, por exemplo, a minha deficiência, que é rara, né? Então, fêmur curto congênito, tá? Uma em cada 100 mil pessoas vai nascer com a minha deficiência. Então, essa deficiência, na hora que você jogar ela no Google, você vai pegar e vai falar assim, nossa, tem a história dessa menina aqui, que foi, a escolha dela foi não amputar, mas tem a escolha de uma outra pessoa que foi amputar. E como que foram essas jornadas? Como foram as dificuldades de acessibilidade para uma e para outra? De fato, deixar desde a informação acessível para que esse grande grupo aí tenha a oportunidade de ser visto também. Então, a ideia, de fato, é que a Acesse-me seja essa reunião de pessoas onde elas possam se conectar e ser essa ajuda mútua global aí mesmo. Pode passar, por favor. E aí a gente vem com uma coisa que eu acho que é muito incrível, e eu não sei se vai dar para ver aqui, que eu até coloquei, a gente fala de moda inclusive, eu tô até com uma blusa aqui, que essa blusa aqui, ela foi desenhada por um artista, que ele é um adolescente
com um grau de autismo muito severo, e ele é um artista que presta um serviço para uma empresa de moda inclusiva. Então, o que eu acho importante na acessibilidade? Eu acho que isso tudo é ser acessível, estar acessível, é dar oportunidades. Então, o que traz da nossa lei mesmo, né? Acessibilidade é garantida por lei, destinada e assegurada a promover condições de igualdade. Então, quando a gente traz para uma passarela pessoas, então, pessoas com deficiências, pessoas que não têm deficiência, pessoas baixas, magros, altos, de todos os tipos, né? Brancos, morenos, verdes, amarelos, não importa. Todas as pessoas têm que estar inseridas nesse universo. Então, isso é a parte que, quando as pessoas costumam falar de então, beleza, pode ser diverso. Para você incluir, você tem que ter acessibilidade, porque aí você vai conseguir, de fato, incluir essas pessoas, porque elas vão se sentir bem, porque elas estão vivendo a acessibilidade por inteiro. Então, esse outro quadrinho aqui, quando a gente vê o cego, com um piso ali tático próprio para que ele consiga saber onde ele tem que chegar, onde ele tem que ir, né? O direito de ir e vir, tão precioso e constitucionalmente nós temos esse direito, né, direito de ir e vir, então tem que ser para todos mesmo, né? Então, a acessibilidade que é garantida por lei é como se fosse, olha, a pessoa com deficiência, ela tem esse direito de ir e vir também, e além do direito de ir e vir, ela tem o direito de estar na escola como qualquer outra criança, ela tem o direito de, tem uma escada ali, mas olha aqui, vamos colocar uma rampa aqui. Não, então não consegue colocar uma rampa, não? Então vamos colocar um elevador aqui. Não consegue colocar um elevador, não? Então vamos colocar... Agora tem uns negócios que assim, não sei, mas tem que dar um jeito, tem que procurar fazer alguma coisa, e aí tem uma história muito legal, que se eu não me engano, nesse quadrinho aqui, que é que eles estão usando o teclado da Tix, eu acho que é a Julinha. A Julinha é uma menina que ela ganhou prêmio em matemática. A Julinha, ela não consegue se comunicar, ela não consegue falar, ela não conseguia interagir em nada. Quando chegou esse teclado para a Julinha, ele abriu as portas para a Julinha. Ele fez assim, a Julinha brilhar. Então, ela foi a melhor aluna da turma. Ela ganhou a Olimpíada de Matemática da escola. Então, quer dizer, isso então, você está dando acesso para a Julinha, para ela poder conseguir brilhar como qualquer pessoa, porque ela pode brilhar com qualquer pessoa. Então, eu acho que é promover condições de igualdade. Isso, para mim, assim, inspira de uma quantidade que eu fico até emocionada. Então, assim, essa é uma parte do que, para mim, é acessibilidade. E aí, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Dentro disso, eu vejo assim, coloquei que eu acho que é muito importante, né? Os quadrinhos dizem muito bem, eu acho que né, o surdo se comunicando, você vê o cego tendo a visão da casa que está construindo, sabe? Eu acho que, e aí a pessoa sendo contratada em um ambiente de trabalho de maneira igualitária. Então, quando a gente fala de acessibilidade, eu acho que é muito amplo, mas é acesso para a inclusão, porque você dá acesso para poder ser grande mesmo, sabe? É para que todo mundo possa ser visto, para que seja notado. E hoje, assim, a plataforma que eu desenvolvi, ela chama justamente Acesse, porque eu acho que tudo parte muito da gente, né? E se a pessoa com deficiência
que tem uma história, que tem uma experiência, se ela coloca essa experiência para fora, troca essa experiência e conta a história dela e fala, olha, essa pessoa que está aqui, tá aqui construindo a casa dela, ele é uma pessoa com deficiência visual, um cego, completamente cego, né? Que a deficiência visual, até muito bem, o estudante anterior explicou, né? Deficiência visual pode ser baixa, alta, mas um cego que está ali e está colocando a casa dele ali, e essa pessoa, ele tem a oportunidade de explicar para o filho dele, olha, não, eu quero a minha casa dessa forma, e ele, dentro da forma da Acesse-me, ele pode falar para um outro cego, falar, olha, não, eu conheço uma forma a qual eu construí até a minha casa, sabe? Eu acho que hoje as tecnologias, elas vêm justamente para isso, para abrir as portas para que todos nós possamos agir de maneira igualitária, né? Conforme a legislação vem falando de maneira muito, muito bonita para a gente. E aí, eu acho que essa frase vem muito bem, né? Histórias conectadas geram informações qualificadas que podem transformar vidas. E é isso que eu acho que a gente tem que reforçar bem dentro da Acesse-me. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, doutora Vanessa. Vamos fazer algumas perguntas, que a gente está com um tempo meio curto aqui. A primeira pergunta que vai ser feita, doutora Vanessa, doutora Camila, me desculpe, são vários nomes aqui, é que estou dando Vanessa várias vezes na minha frente aqui, com várias perguntas. Espero que a senhora me desculpe. Doutora Camila Caetano, como lutar por acessibilidade quando você frequenta um local que não tem? Eu acho que isso a gente é dentro do nosso, é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, né? Eu acho que é isso, porque, por exemplo, eu resolvi criar a Acesse-me, que é uma plataforma online, justamente por isso, porque eu me via dentro desse universo sempre sem, então eu busquei em universos que não tinham essas barreiras. Então eu não podia ir para a escola porque não tinha acesso para mim para poder ir para a escola. Então hoje o que eu vejo? Eu recentemente perdi voo porque não conseguiam cadeira de roda, recente, isso não tem nenhum ano. Perdi voo porque não tinha cadeira de rodas no aeroporto em São Paulo para eu poder transitar. Então, voo internacional. Então, quer dizer, são coisas que elas vão acontecer o tempo todo. Então, eu acho que a gente vai tendo que romper? A gente vai tendo que buscar novas saídas. E eu acho que a saída maior é a gente buscar realmente a união e criar forças. A gente tem que estar unido. Isso que a Vanessa propôs aqui, esse nosso momento aqui, isso é importantíssimo. A gente tem que estar unido. Então, eu acho que a nossa maior força está na nossa união, porque separado a gente perde força. Então, eu acho que é isso. É unir forças e pleitear mesmo os nossos direitos mesmo e a nossa busca. Tá. Eu acho que essa colocação tem a ver com a próxima pergunta. Como exigir esse direito que está na lei? É isso, eu acho que é força. E aí eu acho que a plataforma, a Acesse-me, eu sempre falo de política pública, sabe? E eu acho que, eu sempre falo assim, existem diversas deficiências, né? A minha deficiência é muito rara, XLH também, é extremamente raro. Então, mas nós somos vários. Então, 40 milhões de pessoas com deficiência, bilhão, né, no mundo todo. Então, essas pessoas unidas, elas têm uma força. Agora, você chega para a maioria das pessoas que não têm deficiência, elas falam, nossa, mas é pouca gente demais, eles desconhecem. Então, você tem que trazer para esse universo esse número, né? Nós temos que estar em ambientes de decisão, né? A gente vai ter que tirar isso. Às vezes pode parecer chato, mas a gente vai ter que ir para esse front, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que tomar o que é nosso, né? Então,
É bem essa parte mesmo da gente não sair do jogo, a gente tem que... Então, vamos partir para a última pergunta, já que a senhora foi prejudicada no tempo de início aqui. Primeiro, a pessoa que está falando isso, Mariana, colocou essa pergunta aqui. Primeiro, foi lindo como você começou sua história. Você falou da sua mãe. Minha pergunta é, como os familiares podem ajudar o filho com deficiência motora? O que significa lutar pelo direito para uma criança que já se sente discriminada? Eu acho que eu sempre falo disso, eu sempre falo que os pais não podem desistir dos filhos, né? Porque a minha mãe, ela foi, né, trocentos médicos por mim, e hoje eu sou mãe, tenho 31 anos, e acho que é isso, que não pode. Eu acho que isso significa, primeiro, não é pensar que essa criança, ela desconhece a diferença, ela não conhece essa diferença. A primeira coisa, assim, eu tô falando como Camila, alguém que nasceu com uma deficiência e que fui uma criança. Então, eu não conhecia a diferença. A gente cresce, depois entende a diferença, mas a gente desconhece. Então, nesse processo, tente olhar como é, sabe? Tem o olhar da criança. Não conheça a diferença. Trate ela como se fosse fácil, como se fosse fácil o processo dela para você, não é de você para ela, porque ela não conhece o mundo, você que conhece. Então, eu acho que a minha mãe fez muito isso comigo, e eu lidei dessa forma com todo o processo. Eu imagino que, como mãe, isso não é fácil, mas eu acho que talvez seja um processo importante para essa criança lá na frente ela pensar nisso, quando adolescente, mas hoje ela entender assim, eu posso tratar como igual, nesse primeiro momento, com a inocência de uma criança. Obrigado, doutora Camila Caetano. Obrigada a você. De nada. Em nome da Comissão XLHD, agradecemos bastante a sua participação e gostaríamos de contar convosco em uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia. Com certeza. Obrigada, bom dia. Bem, agora nós vamos passar para a próxima apresentação. Me desculpe o tempo, né? A senhora Camila Caetano precisava de um tempo adicional. Me desculpe, doutora Juliana Ervilha. Vamos falar agora sobre terapia no bullying e na autoaceitação. É possível sobreviver e viver? Essa palestra vai ser proferida pela doutora Juliana. Luiz, está me ouvindo? O pessoal está me ouvindo? Perfeitamente, estou lhe ouvindo, perfeitamente. Não, sou a Vanessa agora, não é a Juliana. Nós estamos com Vanessa, desculpe, Vanessa. Nós estamos com problemas técnicos, isso acontece, nós pedimos desculpa. Ju, muito obrigada, não se sinta mal, né? Eu estou muito feliz de você ter aceitado, de você estar aqui. Eu peço que vocês se programem, nós temos um almoço da meio-dia a 1h da tarde, ok? E nesse intervalo vai ficar rolando um vídeo em looping, tá? O vídeo tem 20 minutos. Então, ele vai rodar aproximadamente por 4 vezes, certo? Sobre XLHs, tá? Foi uma coisa que a gente conseguiu aí fazer de surpresa. É uma surpresa para vocês. Desfrutem, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a história de kids, sobre a história de teens, sobre a história de experience, que são os adultos, sobre a história de famílias. E tem um pouquinho de cada continente, cada partezinha desse mundo, porque juntos somos um, estamos conectados mundialmente. Então, eu espero que seja um presente para vocês. A gente fez isso com muito carinho, com muita correria, mas deu tudo certo. E até 1h da tarde. Espero contar com a presença de vocês. Terão palestras maravilhosas, impressionantes, da Maria Helena explicando para a gente sobre tratamento convencional que vocês devem tomar a maioria com o fósforo. E a nossa revolução, a nossa esperança com o Burosamabi, o Cris Vita, o Heitor vai desmistificar várias coisas, a Sibeli também vai trazer a questão do Pilates, como isso pode favorecer. A Regina vai falar como a gente pode, né, entrar com a Associação de Pacientes de Doenças Raras na aquisição com o Cris Vita. Tem palestra do nosso Teams Pietro, do nosso Kid Samuel, da Renata, nossa adulta Experience, e a minha, ok? Tem muita novidade, muita coisa boa, e tem várias surpresas. Vai ter sorteio de camiseta,
vai ter lançamentos raros, XLH, novidades para vocês, então desfrutem. Gratidão por vocês estarem aqui, comentem, compartilhem, falem. Nós contamos com a sua participação, ok? Muito obrigada. Até daqui a pouco, Dantes da Borboleta. O Luiz, agora com vocês. Ok, então já foi falado pela Vanessa o que vai acontecer à tarde. Eu aguardo vocês na parte da programação pela tarde do XLHD 2020. E fique então com o nosso vídeo surpresa, que eu estou muito curioso. Grande abraço a todos e até mais.